Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Agradeço a vossa presença e estamos aqui para mais uma conversa com a Biblioteca. Tem vindo ao longo deste ano a fazer várias atividades com esta designação, em que temos abordado temas bastante variados e com convidados também bastante diversificados. Hoje, como todos sabem, estamos aqui para falar de escrita para teatro, um tema que me parece bastante interessante e o qual surge na sequência da oficina que foi realizada aqui pelos nossos convidados, a quem desde já agradeço estarem aqui presentes e que será moderada pelo meu colega, o Dr. Ricardo Ávila. Como sempre nestas conversas, nós apelamos à participação dos presentes de forma a que haja também um diálogo e que saiamos daqui todos mais enriquecidos. Muito obrigada. Passo a palavra aqui ao colega. Muito obrigado. Bom, então, isto será provavelmente muito familiar e é assim que se quer que decorra este encontro. Bom, eu vou só traçar aqui um resumo daquilo que vai acontecer. Vou primeiramente falar, enfim, fazer aqui uma síntese muito breve do currículo do curso artístico do Peter. Depois farei o mesmo para a Ana. Colocarei algumas questões relativamente ao tema que aqui nos congrega. E por fim, então aqui, a maioria de vós, aliás, fizesteis o primeiro e o segundo módulo do workshop de escrita para teatro e iremos, como sabem, como a maioria sabe, vamos fazer aqui experimentalmente alguma demonstração daquilo que foi trabalhado, com direção da Ana e do Peter, sendo que nesse momento haverá também espaço para questões. Espero que seja um encontro não unilateral, que a gente possa tocar aqui algumas ideias. Portanto, começar então pelo Peter, dramaturgo, encenador, librista, leciona na Universidade de Wolverhampton, na disciplina de teatro e tem colaborado com inúmeros coletivos de teatros no Reino Unido, África do Sul e Portugal. Não podemos aqui escamotear cada uma dessas experiências, seria interessantíssimo, estive a ver doutoradamente na internet o percurso do Peter, mas isso daria par lá para muitos dias e nós temos apenas 70 um par de horas e, portanto, vou tentar resumir um bocadinho, tentar encontrar aqui paridades entre essas várias experiências e, portanto, aquilo que me pareceu comum a todas essas colaborações ou aos trabalhos, às criações que vários coletivos tomaram entre mãos a partir da tua escrita, Peter, foi a de um teatro de forma contemporânea e conteúdo enraizado na vivência das comunidades que visitam. Portanto, criações intrinsecamente ligadas à história e cultura do público que as vai receber. Outra característica que me parece permear esse conjunto de trabalhos é a da criação coletiva, que esbate o estatuto do encenador omnisciente e o teatro da linha reta, aliada a um processo criativo dinâmico em que o improviso desempenha um papel determinante e em que o texto surge não como um instrumento que dita o que farão encenador e atores, mas sim mas que antes lhes reserva um espaço de criação, lhes dá autoridade para forjarem matéria de cena. Portanto, aprendizagem colaborativa ou criação coletiva. O Peter falará, por razões óbvias, em inglês, embora ele, com a experiência que já vai tendo em Portugal, de há 20 anos esta parte, já domina o português, mas vamos permitir que ele se expresse na sua língua-mãe, mas de resto nós falaremos a nossa, porque ele entende perfeitamente o português. Esta minha análise, Peter, pareceu-te correta? Sim, sim. Para mim, você diz que criação coletiva é muito importante. Eu um escritor e também um diretor, mas também um ator.
I will go back to English now. In my opinion, nobody is more important than anybody else in the creation of theatre. Some people will tell you that the writer, and everything serves the text. Some people will say it's the director. The director is the person that makes everything happen. Some people say, no, it's actors' theatre. We're the ones that are facing the public. That's all nonsense. The most important people in any piece of theatre that's created are the audience. That's who we do it for. Theatre doesn't happen until the audience are there. Without the audience, it's just drama. So everything that we do in the rehearsal room is for the audience. You mentioned... Maybe I should translate just that part, which I find very important. Portanto, Peter está a falar, quando há bocadinho eu usava esta expressão, que não é minha, do teatro da linha reta, se calhar muitas vezes acostumamos a pensar assim, que primeiro há um texto escrito por alguém, que depois é ensinado por alguém, que o distribui a atores que por sua vez o levam à cena. Mas não é de todo dessa forma. Essa é a ideia de teatro do Peter e a experiência que ele tem desenvolvido, mas sim de uma criação que ninguém é mais importante que ninguém. Traduzindo de forma direta aquilo que ele começou por dizer, parece uma frase muito feliz, a criação tem que acontecer coletivamente, tem que se jogar com o contributo de todos, e isso faz-me lembrar também que estas criações, a maior parte delas, são multidisciplinares, convocam outras disciplinas, outras artes, nomeadamente a música, que está muito presente. Sim. Música, coisas visual. The companies that I work for try to make holistic theatre, where music, design, movements, they're very physical companies I like to work for, and text are all integrated. O texto é mais um componente da cena, da criação, e as companhias, os coletivos com que tem trabalhado o Peter produzem um teatro holístico. Portanto, os diferentes componentes de cena, as diferentes disciplinas harmonizam-se nas criações. Não sei se traduzi bem esta parte. Ana, a qualquer momento, se achares que não, podes intervir. So we're arriving to the subject that I think is central here, which is the text. Okay. What is the status of the text in these creations? Qual é o estatuto do texto nestas criações? The text. Okay. A theatre text isn't necessarily words. Texto para teatro não é necessariamente palavras. A theatre text includes the music, the movement. For example, I have just been working with a company on the mainland, Teatro Montemuro, on a play called The Four Clowns of the Apocalypse. It has a story, it has a narrative, it has no words. But I wrote the text for it. I worked with the actor clowns over 4-6 weeks, different times, and then from our play, I couldn't really work, we were playing a lot of the time, then I created the story and the actions. So it had a text, but there were no words. But that text came from working with the actors, from improvisation and from experimentation and play, and then a text was created. And then the next stage was, I was co-directing it. We then took that and played even further. So text it has different statuses, I suppose, all the time. For me, a written text is only part of a theatre production. Theatre is not literature. Plays become literature by accident. They're not written as literature. Plays are not written, they are written to be read in the read-through. The first time actors get together and sit down, they read the text through. Then you act it.
the actions become the most important thing in the play. Portanto, primeiramente falou da experiência com o Teatro da Serra de Montemuro, que já desenvolveu várias criações sob a direção do Peter, a última das quais, The Four Clowns of the Apocalypse, tem um texto, mas não tem palavras. Há um texto, escreveu um texto, escreveu não sei se é um guião, se se falar assim, e, portanto, a criação resulta de horas e horas de improviso com os atores. And another example is with Kaishtamar, as you two both know, there's text in that, but the text came out of the demands of the story. We didn't start with the text, there was no written text at all to begin with. We discussed it, and we had after some time of you working, you came up with some ideas, and then I helped put a structure on it. And then Anna or one of these gentlemen would say, well, we need some words, we need some text to go with this. Then I would write text. So the text, in a way, was the last part of that creative process, wasn't it? Or the written text. Came and went. E o texto foi passando por várias abordagens, ou seja, o Peter enviava-nos uma proposta, nós encontrávamos, tentávamos traduzir, vinha a mim em inglês, traduzíamos, normalmente eu fazia uma primeira tradução para português, e depois o Ricardo e o Helder faziam uma tradução para terceirês, para conseguirmos encontrar o sentido que o Peter tentava criar para o que ele estava a escrever, para o guião, para o texto que ele escrevia, no sentido que estivesse de acordo com aquilo que tinha escrito em inglês, mas que servisse a linguagem do terceirense. Portanto, há um processo de adaptação que é longo e de conseguir tudo se cruzasse e integrasse. But the other thing about the status of the text is the text has to be written very, very precisely. This is another belief. Well, you know that the people that we've been working with, when we work with trying to write as little text as possible, but make it very precise. And some people like Pedro, your play had no text. It was great, no written text at all, but it had a very clear story and a physical text all the way through it. Yours has very little text. The importance is the physicality in it. And all of you that were writing, working with me, you were writing very, very clear and precise text. For me, this is going to take a lot of explanation, but theatre text should be poetic. But not poetry in the sense of it being very descriptive and being very beautiful language. The language is very precise and it is concise. Theatre writing should be precise and concise. Ok. O texto para teatro tem que ser conciso, tem que ser poético. Não no sentido clássico de poesia, mas no sentido da sua economia, provavelmente, e no espaço que confere também depois aos atores e aos encenadores de poderem ser criativos a partir daquele texto. Por essa razão tem que ser conciso, tem que ser inteligente. Acho que é central esta ideia de que tem que se salvaguardar espaço para quem vem depois e o recebe e o vai colocar em cima. And there should be theatre, the text, which I think Anna will help me with this as well. The text should be active. The theatre texts are actions. Okay. The theatre story, it should be a series of actions. A play is about characters who interact with each other, and the story or the plot is carried by the interactions of those characters, or by choruses and by the actions and the language of the character, not the language, the actions and the dialogue, because dialogue should be action as well. Okay, every line of dialogue is
is an action. It's because a character wants something, is trying to make something happen, stop something happening, persuade, seduce, threaten, intimidate. All of these language and the dialogue in theatre should be active. Mas não descritivo. Exactly. Except the method. Há uma boa experiência que eu invoco muitas vezes, que foi ver, por acaso foi no Porto, ver 2 espetáculos. Um catalão, que eu não consigo lembrar o nome, que é um texto em que ele fala precisamente sobre o teatro e a forma como o teatro é entendido do ponto de vista da literatura e da descrição. Nós descrevemos constantemente aquilo que se está, descrevemos a ação. E éramos levados para uma sala, sentávamos numa salinha e de repente estávamos lá imenso tempo à espera e aparecia um ator que nos dizia vocês estão aqui, então mas o espetáculo está a fazer daquele lado. Vocês estão lá dentro, estão na sala errada. Não? Isto fazia parte do espetáculo, está no texto. E assim, não há problema. Eu estou aqui e vou-vos descrever o que se está a passar no palco. E era assim que o Sanches Sinisterra encontrou para introduzir um dos dramas que é o teatro europeu, que é a necessidade de descrever a ação, mas não de a executar. E logo a seguir, passados uns 2 ou 3 dias, vou ver um outro espetáculo, num outro sítio, também no Porto, e há a dada altura uma família, um grande drama familiar, uma descrição, mas nesse caso na Alemanha, famílias que estão em rota de colisão por causa de heranças, e há alguém que vai tentar escavar, cá procura uma caixinha que lá estava escondida desde a infância, há muitos anos, e de repente nós passamos a ver a ação, as pessoas começam a descrever o que é que ela está a fazer. Não vais para a que está a chover, não vais ficar toda enlameada, não para de cavar, não sei o que, não sei o que mais. Eu acabei de ver isto há 2 ou 3 dias. Isto é a descrição da ação, não a ação. O teatro é a ação. Ou seja, na comédia da arte, nós temos o sistema de estudo de serviço, certo? A saída do guião, do Caravaggio, que é um guião de ações, mas sem um texto para os atores, porque os atores improvisam à medida que vão criar, fazer o espetáculo. O texto pode ser repetido, já há 5 anos a fazer o mesmo espetáculo, já as palavras já saem mais ou menos as mesmas, mas são as ações que guiam as palavras e que levam, criando toda a narrativa. Há aqui toda esta explicar que não há um dos problemas ou uma das dificuldades é a tendência para a descrição. Quando descrevemos a ação e não a executamos. Por exemplo, caímos em algo mais literário do teatro, que é uma disciplina de arte autónoma. Bom, eu há pouco o Peter falávamos das várias companhias no Reino Unido com quem colaborou e dizias-me que esta shared experience, queres partilhar aqui alguma coisa connosco? Sim. Okay, Shared Experience was a theatre company formed by, and I think it was in the 1970s, by Mike Alfreds, and it was specifically to tell stories, storytelling theatre. It was anti-literature, and it was about creating new theatre. When I worked with them in the 1990s, I was in 1990, and what they wanted me to do was to find stories of the area in which the company was based, which was Soho in London, which was great because there are so many stories, but not what I wanted was contemporary stories, not stories of the history, although we did have mentions of history. But the other thing about this Shared Experience show, it had professional writer, professional directors, musician or musical directors, designers, builders, but most of the actors were
were ordinary people from the communities around Soho. It was a community play. So we got to work with people who were, and I spent a long time listening to their stories, going and being told stories and finding out, not from books, but from talking with people and wandering around the city at night, getting into all kinds of very embarrassing situations, which we won't talk about now. But it was, and then we're talking with people to find their stories and tell them with them, not at them or for them, but telling the stories with these people. Pronto, Peter fala agora de uma experiência de teatro comunitário que em 1990 desenvolveu com esta companhia que se chama Shared Experience, nome muito simbólico daquilo que estamos aqui a falar. E chega a outro ponto que eu gostava de frisar aqui, que me parece que tem todo o interesse e mais algum, que é de trabalhar com as pessoas, contar as histórias das pessoas, elas poderem rever-se na história que depois vão receber em palco ou que vão protagonizar enquanto atores. Peter, this other experience with Pentabus, does it regard something like this? Does it regard community? Yeah, it does. Pentabus Theatre Company is a rural touring company. It was formed with the idea of taking theatre to isolated or rural communities in the Midlands and the north of the United Kingdom who didn't have easy access to theatre, farming communities, isolated communities. Está a falar agora de um outro coletivo, Pentabus, que era um autocarro dirigiu esta companhia entre 85 e 89 e era um teatro itinerante e que levava às zonas rurais da Inglaterra o teatro, sendo que representam 17% da população. E também havia esta ideia de teatro comunitário feito pelas pessoas, para as pessoas. So we had, it was a professional company and everything was new, it was all new theatre. There was no, every piece of theatre that we took out was created for those communities. And sometimes, most of the time, it would be with the professional actors, musicians, but we also created community plays with, similar to Shared Experience, where we would work with the whole community to create a play. And so there were two ways of working. One was touring around the villages, the other was a residency in one place for several months and creating a piece of theatre with the people in those communities, which is a very exciting way of working for me, I find, because you become part of that community for a while and you learn so much, you get told so many different stories. Which I then steal and make into plays later as well. So, yeah, it was a very interesting theatre company to work with. And it goes on. Yes, it is still working now. In the same fashion. In the same fashion. It stopped doing that for a while because, well, as with Portugal, the funding situations change. So for a while, Pentabus stopped going to villages. They just went to theatres in the bigger centres and lost its effectiveness. But now they've gone back to doing shows in the villages. Esta companhia Pentabus teve período de interrupção, de paragem devido às zonas rurais, passaram a apresentar os seus trabalhos em teatros nos centros urbanos, mas depois regressaram ao conceito inicial e mantêm-se ativos. Bom, Peter, para não estares, para te descansares um bocadinho agora, se calhar falava aqui com a Ana Brum, natural da Terceira, formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, Instituto Politécnico de Lisboa, é designer de cena, fez todo um percurso artístico enquanto cenógrafa, figurinista e assistente de dramaturgia, junto de companhias nacionais diversas, dentre as quais eu destacaria a Esta Estação Teatral, companhia sediada no Fundão, e posteriormente o Teatro da Serra de Montemor. Em 2017 regressa à Terceira e funda com o Peter a companhia Cann já aqui
foi citada, não me fica se calhar muito bem estar mas assumir aqui o papel de moderador, embora também, como a maioria sabe, faço parte desta companhia. Queria perguntar-te, Ana, que se, em relação à experiência que tiveste na EST, onde imagino que tenhas estado mais tempo, em relação aos teus esclarecimentos, em relação às tuas outras experiências com companhias nacionais, sei que é uma companhia que prima por um trabalho físico bastante intenso, expressão corporal, teatro gestual, pantomima, comédia da arte, máscara, improvisação e criação coletiva. Numa companhia como esta, que tem uma forte componente plástica e teatro físico, como é que se conciliam essas linguagens com um texto que é preciso escrever e que vai ser dito por atores? O caso da EST é um caso. A EST funcionava, enquanto lá estive, muito na base da improvisação, ou seja, os espetáculos eram sempre improvisados. Existia uma partitura física flexível, portanto, os atores estavam entranhavam os personagens e conseguiam, estando no domínio da narrativa do espetáculo, criar o espetáculo, recriar todas as noites com algumas variações e sempre com aproximações. E só ao fim de talvez 6 meses de espetáculos é que eles finalmente fixavam e diziam ok. Quer ter alguma coisa para fazer? Nossa Ação! a nossa assistente de dramaturgia, encenação, entre outros atributos. Não é nada! Agora, Mãe, quer ter alguma coisa para fazer? já está. Faz parte do Se isto não acontecesse, eu não me sentiria natural. A Helena tem colaborado muito com as nossas criações e nunca entrou em palco, creio eu. Por enquanto não. Mas lá chegaremos. Eu acho que vai chegar. Depois, falarmos do processo criativo da mas EST. Só passado 6 meses é que eles... 6 meses é um tempo relativo, ou seja, só ao fim de algum tempo é que o encenador e o diretor, quando o custódio, decidiam, ok, então agora vamos passar isto para papel, vamos fixar. Porque é todo um processo de criação, ou seja, estreava um espetáculo e o espetáculo que estreava não era aquele espetáculo que fundava. Dificilmente. Ou seja, havia todo um processo de ajustamento, de revisão, de encontrar a palavra certa. Os atores, era uma coisa, um processo muito orgânico. Ou seja, desde o momento em que estreava, não no momento em que começava a dizer, desde o momento em que estreava até o momento em que realmente se punha o espetáculo na vida. E portanto, é um caso muito particular. Eu lembro-me de um espetáculo, acho que foi o primeiro lá em que eu participei, em que o espetáculo começou, tinha várias secções, começava uma história, etc. E a história, ou seja, seguia uma linha cronológica, começava em França, a saída dos soldados franceses para a Península Ibérica, não sei qual, sobre as guerras napoleónicas. E depois terminava com um ataque à aldeia de Alteirinha. O espetáculo, a da altura, já tinham feito, não sei, uns 20 espetáculos. E chegámos à conclusão que já não altura de imitar. Então, a 3 dias de um novo espetáculo, resolvemos descoser as costuras todas e virar o espetáculo ao contrário. O espetáculo começou pelo fim, ou seja, começava no ataque à Alpedrinha e depois recuava até chegarmos à França. Foi um pequeno drama para os atores, mas eles lá conseguiram. Ou seja, a EST tem um processo muito próprio, também muito derivado também da forma como, muito ligado à forma como o próprio encenador e o diretor entende o teatro e como o faz. É muito, ou seja, há uma figura muito centralizada
muito centralizado no encenador. Há todo um efeito de organização em volta da visão dele, que ele vai puxando os fios e vai organizando o trabalho de toda a gente. Mas a ideia do texto escrito, finalizado, geralmente só aparece depois do espetáculo estar fechado a 7 chaves numa gaveta, já não há mais. Então aí sim passa-se ali. Aquelas notas todas que eles recolheram durante, às vezes, 2, 3 anos, 4, juntam-se todas, e isto finalmente se fixa no texto. Muito bom. E em Montemuro fazes o teu estágio final? O Muro foi o meu estágio final. Foi acho que uma opção muito feliz, olhando agora em retrospectiva, porque já na altura todos os meus colegas optaram por, ou quase todos, por companhias de residência em Lisboa, mas sobretudo em Lisboa. O Meridional era uma das mais apetecíveis, mais algumas, mas... eu optei por ir para Montemuro, que é uma companhia, tinha na altura uns 10 anos, talvez, fazia parte de uma das vagas de descentralização cultural. Houve várias, nos anos 70, vários períodos em que se assiste ao crescimento de companhias fora de Lisboa e Porto, que tentam dinamizar o resto do país. E para mim era uma experiência que me interessava, que era trabalhar com uma companhia fora de Lisboa, muito ligada ao folclore, à exploração da terra, da região, da comunidade, que é de uma grande importância para eles. E isso para mim era uma forma de manter ligada aos Açores, ou seja, a minha vontade de regressar existia até um certo ponto, não encontrava uma ponte, porque não existia uma ponte que pudesse percorrer, não podia simplesmente voltar para cá, não tinha ainda a bagagem e as ferramentas para fazer. E Montemuro foi talvez o início de um percurso de recolha de ferramentas, como trabalhar com a comunidade, como a criação de novos textos, novos espetáculos, sem recorrer àqueles mesmos textos, àqueles mesmos autores, àquele mesmo teatro, e sempre na perspectiva da criação para a comunidade e com a comunidade. E ao mesmo tempo, para fora da comunidade. Há uma criação dentro, que é feita em consonância com as pessoas que vivem à volta deles, dos quais eles fazem parte. Uma aldeia, vivem numa aldeia que tinha na altura 60 pessoas. A maioria teria para cima de 70 anos. E eram pessoas muito jovens, não tinham trabalho, só fora da aldeia, que encontraram, por obra do destino quase, pessoas com quem puderam trabalhar e começar a criar uma companhia que se profissionalizou, que passou a ter um grande impacto naquela zona, percorreu o país de les a les, e percorre o país de les a les, porque obviamente eles não se esgotam naquele público, precisam de outro público, do resto do país para sobreviver, para viver, para existirem. Ou seja, é uma experiência extremamente enriquecedora do ponto de vista ético, também do ponto de vista estético, porque, embora a experiência aqui seja um oposto, ou seja, eles trabalham com grandes cenários, com uma imagem muito, toda uma imagem muito pesada de geringonças, e de cenário, figurinos, luz. Há um grande espetáculo, tem uma grande carrinha, viajam pelo país inteiro. Aqui nós temos que trabalhar ao contrário. Porque enquanto eles podem ter uma autoestrada, nós temos que nos meter num avião ou num barco. Então há que ler a experiência de uma forma inversa, que é como é que nós conseguimos ter o efeito da mega cenografia, do efeito de luz, daquela magia da imagem, com
meia dúzia de tarecos em cima de um palmo. Como é que isso se consegue? Então há toda uma... Mas faz parte desse... Montemuro é muito, muito importante do ponto de vista humano, do ponto de vista ético e criou para mim, criou uma base, a linha, eu conseguia ligar, de vez em quando eu pensava, se calhar. Muito interessante o caso de Montemuro, sem dúvida. E especificamente em relação ao texto, ele pré-existe às criações nesse coletivo? Em Montemuro, o texto do Peter é talvez ainda mais, está mais analisado do que eu para falar disso, porque foi autor de vários textos e encenador de vários espetáculos. O texto pré-existe, em alguns casos, em muitos casos, mas em muitos casos ele parte de um processo de devising, em que quase sempre Sim, mas todos os textos são novos. Sim. Ou seja, o texto ou seja, o texto não é escrito em relação a este, não é este o texto, vai sendo escrito à medida que vai sendo feito no espetáculo do mundo. Existe um texto no início dos ensaios. Pronto, é a única, ou seja, ele pré-existe nesse sentido. Porque é sempre um trabalho de devising, ou seja, todas as vezes que trabalhei com o Montemuro, eu tinha uma reunião, chegava lá, talvez uns 2, 3 meses antes, reuníamos todos, conhecíamos a equipa toda com quem íamos trabalhar e havia uma reunião em que todos nós tentávamos perceber qual era o nosso ponto de partida, para onde é que nós íamos. Havia todo um processo de improvisação, de criação, todos trabalhavam também, inclusive o pessoal da cenografia, dos figurinos, eram convidados a participar nesse processo, e só a partir daí depois o Peter o Abel Neves, e mais? Trace Collins. As pessoas da companhia, Eduardo Carré. No, the ones who wrote the authors. Eduardo? Yeah, Eduardo, yeah. That's it. Yeah. Bom, eu não sei da vossa parte, mas dou-me por satisfeito em relação à primeira parte daquilo que tínhamos alinhavado. Agrada-me particularmente esta ideia de teatro comunitário, acho que contrasta com tanto do que já vi. Gosto desta ideia de teatro inclusivo e emergente. E isto do texto ser não o supra-sumo, não o ditador, o ponto de fuga das criações, mas sim apenas mais um momento de cena, vindo entrelaçar-se com os demais, resultando em criações vivas, dinâmicas. É de facto a minha linha, a minha forma de estar no teatro também. Se não quiserem acrescentar mais nada a este capítulo, se calhar passávamos a falar um bocadinho daquilo que foi o workshop de escrita para teatro e adiante ao trabalho que devemos fazer com os alunos que aqui estão. Do you want to talk a little bit about what we did? Yeah, I will. So several of us here have been involved in doing workshops for a week, more or less, four workshops, and for creating theatre, creating new theatre. There was something very important that we started with, and that was that it was our stories, the stories that the people that were involved in the workshop, the stories came from them. And we start, for me, a play starts with an idea, and something that you want to say, something that you feel passionate about, angry about, amused by, and you think, well, this is my idea, and then you find the story that expresses that idea. Os alunos do workshop de escrita para teatro, módulo 2, trabalharam
a partir de histórias que queriam contar. Portanto, há aqui uma ideia de comunicação. Aliás, creio que não usamos esta palavra em particular, mas no fundo, do que vimos dizendo, aponta para esta ideia de que teatro é comunicação. Tem que haver um circuito, há um emissor, há alguém que recebe, o circuito está completo, é algo dinâmico e não está. E, portanto, diz o Peter que trabalhamos ao longo de cerca de uma semana, a partir das ideias de cada um, histórias que cada um queria contar. So the result of that was that we had a lot of very exciting stories and ideas which couldn't be told by anybody else. That was what was really important. These ideas came from, so we had, for example, we have a story about two ladies who meet by accident at a bus stop and discover that they have one man in common. Would you like to is that a good explanation? Portanto, surgiram várias histórias perfeitamente inéditas que não podiam ser contadas por mais ninguém, senão pelos presentes. And then we have a story which begins with somebody being pushed off a railway platform and is about to be hit by the train. And the whole of the play then takes place in the second before the impact. And she remembers various things, and it's a very exciting monologue which could also have action. Is that okay? That's good. Then we have a story of a watchmaker who makes time, who finds that he can make time, and so he wants to give that time to other people in his building. And it's just a beautiful image, and finds then that the people he gives it to don't use it in the way that he's expecting them to. We have a story about a man who likes to dress in women's clothes, young man, and this is interesting because it's told by a chorus of people, a chorus of teenagers who mock him, and then later he meets people who are more open-minded and who accept people that people are not, nobody's the same as anybody else, and so a chorus of more interesting individuals then changes his life. And then, this gentleman at the end has come up with a story about a young woman who goes missing for a night and then tells her parents that she was abducted by aliens, and then she is pregnant, and then becomes the centre of a cult, becomes a messianic, iconic figure. And we don't know whether she's telling the truth or not, whether she's carrying an alien baby or she just doesn't know how to tell her parents she's been very naughty. And then we have stories set in parts. We have a story about a woman who just suddenly starts running. She wanted to fly and never flew, and she runs. And as she's running, we see memories of her not being able to fly, and then and it's a beautiful image of somebody who's just running, and her memories keep flashing in front of you. It only lasts probably 5 minutes, your play, isn't it? But it's beautiful. You see a life in 5 minutes. And then we have another one set in a park of a man, and it's a conversation with a child, and it's beautiful because she allows him to think about and say things that he's never said before. Then we have Pedro, and his story has no words at all. It's about having to grow up very quickly. A young woman becomes pregnant, but it's told in a great way because there are no words. It's a series of actions and movements. So all of these, I'm not going to say anything about yours yet because we're going to do some work on it in a moment. But all of these stories, we began working them, and they're told in very theatrical manner as well. It's not literature; it's theatre. It's people's words, people acting on stage, being physical, and there's some very nice use of words. Yours in particular has some great images, but it's not literature. You know, you wouldn't. It only comes to life when
when people are saying that on stage. Well, we haven't done it yet, but I imagine these people saying it on stage. So it was very important work that we've done. What we're going to do now, well, what Anna's going to do mostly, is the director is going to look at a little bit of one of these pieces that we're going to do now. Yes. Portanto, não vou resumir obviamente cada uma das histórias, mas ele referiu-se a todas elas como sendo muito ricas em imagens e ação, reforçando a ideia de que teatro é ação, não literatura. E depois de isto, vamos tomar uma delas, não havendo tempo para mais, seria interessantíssimo. Quem sabe o que virá depois, adiante, cada um dos trabalhos de vocês aqui, mas vamos tomar a história do Carlos e a Ana vai dirigir agora em tempo real. Before we do anything, I know we've been talking for quite a long time. Does anybody have any questions that they want to ask us at this stage? Eu fiquei com uma dúvida. É assim, quando se vai escrever no teatro, o que está lá escrito pode ser a descrever o que está a acontecer ou não descrevemos. Eu tenho dificuldade em perceber se quem escreve descreve o que os atores fazem ou não. Há uma situação que é a escala, que é indicações de atores aos atores, o que é que eles devem fazer, e aquilo que é um personagem a descrever uma ação. Ou seja, um personagem a dizer que o tio se levantou e que o Luís se sentou. Ou seja, isso é uma descrição, ou seja, é descrever uma ação. Se nós vamos descrever a ação, vamos pegar um livro. Porque o teatro é a ação. O senhor iria levantar-se efetivamente, pegar efetivamente no livro, dar 3 voltinhas à cadeira, ou fazer fosse lá o que fosse. Ou seja, quando se fala de descrição no teatro, é isso. Ou seja, há didascália, poderão seguir algumas indicações. Algumas, não precisa dizer dar 3 voltas à cadeira. Não. A não ser que seja absolutamente necessário. Já percebi. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é o ator descrever a ação exatamente como ela está a decorrer, ou como quer que nós saibamos que está a decorrer, mas de facto nós não a vemos. E isso que é uma tendência muito comum na escrita para teatro, sobretudo contemporânea, ou seja, descrever a ação, não sei o que fez, aconteceu, e depois deu 3 voltas, e depois subiu um monte, e imaginamos toda a descrição, quando não é necessário, porque o teatro presta-se a que isso aconteça. Não é cinema, mas muitas vezes o teatro e o cinema são os momentos em que se cruzam. E é possível criar imagens sobrepostas, imagens, toda a ideia de prolepsia não é? Entra muito facilmente no teatro, não é um exclusivo do cinema, etc. Acontece no teatro. Portanto, é a imagem, a descrição da ação pela boca do próprio personagem. Ou seja, não é necessário criar ainda. Mas até que ponto mesmo nas didascálias é que se deve fazer a descrição? Porque isso acontece muito no cinema, na escrita para o cinema, na célebre ligação entre o argumentista e o realizador. E no caso do teatro, deve-se dar essa liberdade depois ao encenador de dirigir, ou quando se escreve para alguém, deve-se ter em conta já tudo o que queremos que aconteça, ou deve-se dar mais essa liberdade? Tem que existir alguma liberdade, ou seja, claro que isto depois são posições mais ou menos pessoais, mas a didascália tem que servir para dar indicações essenciais, ou seja, se para aquela ação que é absolutamente essencial para a narrativa acontecer, é preciso explicar que é preciso subir à cadeira e atirar-se da cadeira, porque é uma imagem absolutamente essencial. Sim, agora deu 3 voltas e balançou. Não, o problema é que temos muitos textos, deixa-me ir mais direto à questão, muitíssimo, que de fio a pavio usurpam totalmente a possibilidade de quem vem a seguir poder ter alguma atividade na matéria. Pois. Usurpam. Sorri, faz uma sorrisa.
E aí... Porque isso estará no texto. Ou seja, Portanto, o que vocês estão a dizer é que o texto deve dar a possibilidade de, dependendo dos intervenientes, a peça contar a mesma história, mas de uma forma completamente diferente. Ou completamente diferente, ou pelo menos de forma diferente. a forma como o texto deve estar escrito, no fundo, é o texto, se for bem escrito, se estiver escrito de uma forma teatral, vai lá estar as indicações que estaríamos a colocar na escala estão lá. Ou seja, se há as referências, todo o subtexto existente, já nos dá essa didascália. O tal sorri, riu-se, dançou, todas essas indicações, nós já temos que encontrar no próprio texto. A menção ao sorriso não precisa de lá estar, porque já lá está no texto. Nós temos que conseguir encontrar essa menção. O próprio texto vai ter que nos orientar. E logo aí a minha autoridade já está salvaguardada. Eu já posso interpretar. Quando a papa está feita, eu não posso interpretar nada. Ou faço uma... Mas o que eu estava a dizer é que tu interpretas de uma maneira, mas se for outra pessoa a fazer, vai interpretar se calhar de uma maneira ligeiramente diferente. Se calhar é essa Sim, margem, mas... No fundo é dar essa possibilidade, não é? Yeah. I think it's important with new theatre that it's always a conversation between the writer and the director. Is that because it's new, the writer's living. You can't. This is in the UK anyway. You can't do anything without the writer's agreement. You can't. You can't just change anything at all. However, usually the play that begins with a company, the director, and the text that you've begun with is not the text that's finished with. Because as a writer, you know that you're trying things, you're experimenting. You don't know if they're going to work until you start doing it with actors. But you can see the film in your head, but you can't. It doesn't become alive until you work with the director. And há aqui pensa há muito bons exemplos do que eram autores de texto para teatro que também eram ensinadores. Shakespeare, talvez um dos mais famosos, mas há um caso que é o caso de Beckett, que levou quase 20 anos a fixar o texto À Espera do Lobo. Portanto, ele, à medida que ensinava a peça, ele ia, porque ele próprio era o autor, portanto, ele tinha essa liberdade para o fazer. Quem é que se não lembra, não é? Portanto, há essa flexibilidade pode existir na criação do texto e na primeira encenação quando há esse trabalho com o encenador. Ou seja, o próprio autor vai encontrando, juntamente com o resto da equipa, as melhores situações. O Shakespeare sabe-se que em volta aparecia com bocados novos, no meio porque tinha percebido que aquilo não funcionava bem, então reescreve-se, ajusta-se, porque é preciso encontrar aquele momento de clímax que o público tem que atingir, porque temos que dirigir o público para chegar a um determinado ponto, porque se calhar toda a dinâmica ainda não está certa, ainda não conseguimos criar aquele ponto em que o público se mantém sempre agarrado e é preciso criar um momento de uma pausa ou um momento de comic relief. É um processo. Claro que ao fim de um processo inteiro de criação, já depois tudo experimentado. Yeah. But also, as a writer, one of the things that you have to do is write in a way that a director can't mess it up. Because some of them will try. Some directors have a vision for your play. No. Tem que escrever o texto, o escritor de cor de teatro tem que escrever o texto de forma que o encenador não tem a possibilidade de o estragar a posterior. Porque muitos vão tentar fazê-lo. Yeah. Because, if your writing is good enough, then it's clear. And in all of the things that you wrote, because I'm a director as well, I know what you want. But also you can explain to a director, no, that's nonsense. But sometimes the director will go, yeah, what if we did this now? And you go, well, yeah,
If you do that, people will think I'm a genius. You do it. Ok. Portanto, há sempre um diálogo entre quem escreve e quem encena. Acho que acima de tudo, esta conversa O teatro é absolutamente essencial perceber que é necessário criar novo teatro. Não ficarmos demasiado agarrados àquilo que já se fez. É possível criar. Nós só temos que ter as ferramentas certas para fazer. E a partir do momento que tivermos as ferramentas, nós podemos criar coisas novas. E criar coisas novas não são espetáculos inencenáveis ou que não, na verdade, pouca gente terá a ver, porque são demasiado voltados para dentro, para dentro do autor. Ou seja, o autor faz parte, tem que fazer parte de um coletivo também e tem que compreender esse coletivo e o seu público. E a partir do momento em que nós conseguimos compreender isso e conseguimos começar a criar, é possível criar tanta coisa, ir de encontro ao público, conseguir trazê-lo para o nosso lado. E é extremamente importante essa criação nova. Começar do nada, de quase nada, criar. E há coisas que se calhar não são tão boas, há espetáculos que não correm tão bem, há companhias que passam a vida a fazer experiências, e há espetáculos maravilhosos e há outros que já não são tão interessantes, mas há uma experiência que é muito importante, há todo um processo de criação que valida todos esses espetáculos, porque no final, ao fim de 10, 15, 20, 25 anos de trabalho, há todo um conhecimento que se criou e todo o conhecimento que se passou também para outros, que é talvez das coisas que eu tenho mais a agradecer às companhias pelas quais passei, que é ter aprendido com todas elas muito diferentes, com objetivos muito diversos, mas que nos dão ferramentas e que nos permitem começar a criar outras coisas, e mais além do Na sequência do que falas, e muito sucintamente pedia-te que te referisses ao teatro das danças de carnaval. Achas que está dentro desta ideia de teatro novo? É um teatro que tem ação, zela pelo que aqui vimos falando? As danças de carnaval são um fenómeno, dizia Eugênio Vasques, um fenómeno parateatral. Porque tem uma gênese muito peculiar, não é? Entroncam na apresentação de rua, de dança mesmo, e não é à toa que se chamam danças, mas tem toda uma noção de ritual e de relação com o público que é extremamente interessante e que é muito enriquecedora para quem faz teatro. No sentido que há paralelos com outras formas de teatro chamadas de mais erudito. E se nós conseguimos começar a criar os pontos, a ligar os pontos, começamos a perceber qual é a razão também das danças de carnaval terem o impacto que têm na população. A noção de frontalidade é fantástica. É uma coisa que é repetida quase até a exaustão pelo teatro de máscara e de marionetas. Desde o início do século XX, que o Jacques insiste nisso, a necessidade do teatro frontal. Da ideia de frontalidade, da ação, de toda uma... Há, nas formas mais arcaicas das danças, estão muito definidas as passagens, os momentos de ação, a narrativa. Está lá, é uma espécie de blueprint do teatro. Está lá. De uma forma muito ingênua, de uma forma muito informal, quase. Muito espontânea, toda uma espontaneidade, mas que está lá. E é uma coisa intuitiva. As pessoas foram criando, passando, experimentando, percebendo o que é que funciona, o que é que não funciona. E imagino que ao fim de algum tempo começaram a fixar, encontrando ao fim de décadas e décadas e décadas
de trabalho, encontraram uma forma de comunicar com o público. E é importante aprendermos com eles, perceber como é que eles comunicam. Não é só a história engraçada, é a história que faz parte da comunidade, é a história que lhes diz alguma coisa, é a forma como eles a comunicam também. A clareza que têm que ter, porque não podem perder muito tempo de volta do mesmo assunto. É preciso ir direito ao assunto. É a tal simplicidade do texto que é necessária para poder comunicar aquilo que é necessário comunicar. Muito bem. Bom, vamos partir então para a fase final desta apresentação. Sim. Passo aqui então a palavra à Ana. Penso que tu é que acho que protagonizaste o momento. So what we're going to try and do is work on one of these little examples for you. You can watch and probably participate as well. So I'm going to ask for some help. Well, we are going to. So, Ricardo, we are very fortunate because we have both of the actors from Cais do Mar here. So, Elder, could you come and read these as well? Good. So there you go. And Carolus is the writer of this piece, and he's going to read the stage directions. So bring chairs just into the front here. If you do. You're going to be Gabriel. Eu também, Elba, eu estou exatamente em pé de igualdade contigo. I'm going to read. Just go and stand. Here? Yeah. First of all, though, Carlos, can you explain what your play is about? Well, em poucas palavras, é uma pessoa que tenta se suicidar, tenta matar-se e descobre que afinal é imortal. Basicamente é isso. I just have to say before we start, Anna and I had a lot of discussion about which one of these should we do, because they're all really interesting, and most of them were so theatrical. We thought this is going to take a lot of work, and we've only got probably an hour, so we'll work on one that we can just do some examples of in an hour. So the first thing we're going to do is we're going to read, first of all, the first scene, and I'm going to read the second scene as well, and then you're going to work on the first scene. Is that okay? Good. So can you read the stage direction? So for the first scene, can you be Nolan and Gabrielle? You get to do lots of physical things. Nolan, have you found him? He's the guy that tumbles. Nolan is the immortal? Yeah, that's right. Yeah. Yeah, don't get up yourself. Already. Don't get carried away. Okay, no. Okay. Ouve-se em sequência. Passos de corrida, uma janela a partir, algo a cair, um grande estrondo num carro, gritos e o alarme do carro. Luzes acendem lentamente. O dono do carro sai do café que estava ao lado para ver o que aconteceu. Meu carro, meu bebê, o que é que aconteceu? Quem é que viu? Foste tu! O que é que estás a fazer aí em cima? Não acredito. Vem já para aqui e explica-me o que é que fizeste ao meu carro. Aliás, eu vou telefonar à polícia. Aproveitas e explicas a eles também. Nolan examina-se enquanto Gabriel telefona à polícia. Ele já vem aí. Não te vais safar desta vez, bandido. Pensas que podes andar aí a desenhar pênis no meu capô e a riscar as minhas portas? Isto foi a última gota, meu amigo. Tu e os teus amigos vão pagar todos e vão pagar bem. A fazer gracinhas que não... Enquanto Gabriel falava, Nolan lentamente sai de cima do carro e começa a ir embora. Oi! Para onde é que pensas que vais? Nem pensar! Tu, chega-te já para aqui! Estás-me a ouvir? Anda cá! Gabriel é ignorado. Eu disse, anda cá! Agarra no braço. Eu disse, larga-se! Larga-me, liberta-se do... Eu é que dava o murro. Não,
Okay, good. So let's do some. Ok, se você não. Yes. Agora que não one cai para o chão e fica com o chão. Que tem toda a que sou, não? I have to take my shoes off. Acho que Do you think? Yes. Yes, I knew you were Maybe going we to should say use it. the table for the car. Ah, Yeah. how are you to deal with this? Look at this. Put it on. Take this Yeah. off. Capom? Acabou? Acabou? Não, sim, acabou. Judy. Já caí, não é? Caíste e tens que sair, ou seja, tu ainda não descobriste que és imortal, tens que levantar. Tens que levantar. Deita-te. Tens uma grandíssima amolgadela. Isso. Amolgadela. Mais devagar, mais devagar. Levanta primeiro uma mão. Deita a cabeça. Deita primeiro uma mão. Como se fosse quase uma marioneta a investigar. Depois a outra. Cabeça. Cabelo mais cheio de dores. Dificuldade. Consegues fazer uma coisa que tem vida. Antes de te sentares, eu vou andar. Ok. Mas tenta quando levantar-se os braços, o braço. Eu vejo como é que Perna, como, mas estou inteiro. Sim, Poxa. tens que experimentar o mecanismo, não é? Está tudo ok? Uma vez que isso me aconteceu assim, eu não consegui levantar, só levantei a cabeça e tinha os pés partidos. Não, aqui isto ainda sou imortal. Estou no chão. Portanto, vamos agora imaginar espaços de corrida. Uma janela a partir, uma particular. Algo a cair, um grande estrondo no carro, gritos ao lado do carro. O dono do carro sai do café. Dá só um bocadinho. Ricardo? Chega às pernas. O meu carro, o meu bebê, o que é que aconteceu? Quem é que viu? Foste tu! Ok, há aqui uma coisa que é, quando ele diz foste tu, é quando tu finalmente te sentas. Quando estás deitado. Ok. Ou seja, joga mais com a mãozinha, a cabeça joga mais tempo, que é para deixar toda a gente tentar perceber o que é que se passou. Joga com a mão, pezinho, estou inteiro, não estou inteiro, o que é que se passa? Não levantes logo a cabeça, não mostres a tua cabeça. Ou seja, faz com que as tuas mãos, sim, que as tuas mãos e os teus pés sejam os teus olhos. Indicações tramadas da Ana Brum.
aconteceu? Quem é que viu? Foste tu! O que é que estás a fazer em cima? Eu não acredito. Vem já para aqui e explica-me o que é que fizeste ao meu carro. Aliás, eu vou a telefonar à polícia. Aproveitas e explicas a eles também. Eles já vêm! E desta vez não te vais safar, meu bandido. Pensas que podes andar aí a desenhar prémios no meu capô e a riscar as portas? Isto foi a última gota, meu amigo. Tu e os teus amigos vão pagar todos e vão pagar bem. A fazer essas gracinhas é que não. Oi. Oi! Oi! Quando é que pensas... Oi, quando é que pensas que vais? Não é pensar! Chega-te aqui! Chega já para aqui! Estás-me a ouvir? Anda cá! Eu disse! Anda cá! Deslarga-me. Agora há aqui um momento que nós vamos pedir ao Peter para fazer aqui uma... Violence. Okay. So, the different things we could do, we could just do a straightforward punch to him. So if you punch, you imagine I'm going to punch you on the side of the jaw, where does your head go? Yeah. And what happens to your body as well? Okay, so you just have to watch for me. Okay. So you just you take the hand is here. Okay. So he seems to die, doesn't he? He should die from this, shouldn't he? No. He's just going unconscious. Because yeah. So okay. Everyone else can hurt him, but he can't kill himself. Okay. So we want to. So this is a car. So there's a car bonnet here. So maybe. Oh yeah, maybe I can fall. Yeah. Or maybe you can if you come around here, from here. So if it's we'll just do this slowly. So you hit here. So you turn around there, and then you around to there. Okay. But if we do it this way, so if you punch me, so it would be. And then slipped it to the floor. So you just go and you. I bang my head on the car. But you don't. You bang your hand and come to here. Okay. Okay. So it would just be. And from there, do you think you and then we can do it. Yeah. Sorry. Do you think We can do it in slow motion then. Yeah. Okay. So now we've got the principles of it. So now it would be from here. The bit that you can't do in slow motion, but so we have to find some way of getting another sound. I think we could do it fast till it punches, and then it's slow. Yeah, Okay. I think that should be the trick. So from here, so that catch the punch. You catch the punch, and then so fast motion up to that point, and then slow. Yeah. I think instead of just going, because we won't have that sound anyway, it's just... Consegues cair no chão? Ou em cima do... Well, you can, if it's the... Punch to the nose and or you punch, still do the turn, round to there, it goes bang, and then from there you can roll, so then you can go, to the bonnet. Out onto the floor. Because you can do that side. Yeah. Then So you should punch punch Oh, the punch should be the other side. Yes. With your left hand. What I did is I go around this way, so around that way, pull that and onto there. So then you need to be able to grip the edge of something to lower yourself down. Okay. Or we could do it left-handed, and you could turn that way, so that the punch could go there. Slow, and then over. Okay. That's it. And it's good. Yeah. Yeah, and then splat like a fuck. Okay. But if you grip here, you can lower yourself. So from here, you
So you get onto here, and then pull up. Okay, in slow motion. You only go slow motion up until the point of fall, and then it goes into fast here. Yeah. Okay, so in slow and. Again, Good. And is that? So we want director? Yes, Okay. thank you. So what you have to do is you have to go from here. It's fast motion, bang, and then you're slow as well, watching what's happening there. And then fast motion away from it. Yeah. Okay. E aí podes, quando sais, em vez de virares para aqui, ir pouco a pouco, ou seja, estás a ver, caiu, e agarra o telefone, e outra vez a polícia que vai chamar. Da onde? Do sofá? Não, quando vai de trás. Aquela ia dizer mais à frente. Não, acaba aí. Sabe quando é que vocês escolhem? Eu já venho aí. Ui. Aí ele já vem. Ele já vem aí. Não te vais safar desta vez, maldito. Pensas que podes andar aí a desenhar pênis no meu capum e a riscar as minhas portas? Aqui tu não estás a dar grande atenção, estás preocupado contigo. Pá, está tudo inteiro, como é que eu escapei? Tem os dedinhos todos, não está impossível. Se calhar está a meio todo. Está este ano no artrópio. Ele já vem aí! Não é que vais escapar desta vez, seu bandido? Pensas que podes andar aí a desenhar pênis no meu capão e a riscar as minhas portas? Isto foi a última gota. Tu e os teus amigos vão pagar todos e vão pagar bem. A fazer gracinhas é que não. Começas a sair? Ei! Quando é que pensas que vais? Não. Chega já aqui. Estás-me a ouvir? Anda cá. Larga. E tu outra vez? Larga-me! Ei, sai da cá! Mas olha, sais, mostras o telefone e continuas. Ou seja, só um momento. Passou já, mandaste Sim. Espera. Vais querer mais diferente. What about the first moment when we see him and then he falls and then we go into that? How did you do that? The falling? I would make any form, really. But we have to, it begins with us seeing him. Yeah. But honestly, if I Yeah, no, that's what, that's what, that first moment, whatever you want to do with it. Bom, preciso de luz. Well, not necessarily, but it's the first moment before the lights go out. Don't we see him first? At the beginning, do we see him come out of the... No, just everything's black. Just the sound. Just the sound. Oh, okay. É só Yeah, so, okay. Oh! Yeah. Pronto, aí o efeito sonoro bastante competente, sabes? Cria aquela. A cara rasgar. Só por causa de uma rasga. Pode rasgar, mas genera. Should we look at the second scene then? Want to see the second scene? Yeah. Okay. So we have, now we have a Fernanda. Can you be Fernanda? Could you be Fernanda? And then we need Policeman. police. Yeah. Could be Pedro. And then it's just an over. And then it's an over. Can we do? Ricardo, voltas ao teu lugar no chão. So let's just read it through, just without doing anything first.
Okay, can you, Nolan, Yeah. Carolus, can you do the stage directions again, Okay. if there are any in this, please? Para ler só para ler, não vamos começar a tanto chão. Ok. Luzes acendem lentamente. Polícia a apontar a lanterna para os olhos do Nolan. Estás-me a ouvir? Ele está bem. Ai não, não foi, senhor, que este rapaz caiu dali de cima do nono andar. Louvado seja Deus. Acredito, senhora, se ele caísse de lá, não estaria com os olhos abertos. Mas olha só para o carro. E olha a janela ali em cima, que está toda partida. É impossível ter sido eu. Pois, mas eu gostava de saber o que é que ele fez ao meu carro, então... Ao meu carro. Então, que eu lhe encontrei sentado em cima dele. O que é que fizeste ao meu carro, hã? Tenha calma, senhor. Rapaz, vais explicar, ou vamos ter que levar esta confusão ao tribunal. Eu também gostava de saber o que aconteceu, mas eu acho que perdi a memória. Seria possível ir ao hospital? Não me sinto muito bem. A única coisa de que me lembro foi este senhor aqui a dar-me um murro. Foi sim, senhor polícia. E eu até pensei, já está. Foi o prego no caixão. Não vê mais a luz do dia. Não morreu da caída, mas deve ter ficado bem aleijado da cabeça. E este coleirão aqui foi-lhe bater na cuca ainda mais. Ai, Nossa Senhora. Bem, parece que quem vai ter que enfrentar algumas cargas de violência vai ser você. Eu não acredito nisto. Eu nem sequer fiz nada. Este gajo é que me estragou o carro. Está bem. Senhor, vamos para o carro que explicas isso melhor aos meus colegas. Tu vais pagá-los, filho de uma grande puta. Eu vou-te apanhar, meu bebê. Vamos que a chame da ambulância. Ok. Okay. Writer, before the director can work on this, because we've got two new characters here, can you tell us something about Fernanda? What is Fernanda? Give the director some help here. Well, ela é um bocadinho tipo... eu imaginava alguém mais velho tipo ali muito preocupada como o rapaz, mas também um bocado despercebida sobre o mundo. Portanto, mais ou menos isso. Tipo Senhora dos Gatos. Não sei quem é. Crazy Cat, Madame das Mais ou menos. And the same for the policeman, because in good writing, he's not just a policeman; he's a particular policeman. So what does he want at the moment, the policeman? Bem, o polícia, eu acho que a este ponto ele queria sempre despachar serviço, como é normal. E então ele vê que aquele rapaz está ali, mas ele está bem, portanto vamos embora daqui, o que é que aconteceu? Depois ele acusa o outro de bater, então, ok, então afinal houve violência aqui, vamos ter que... Obviamente ninguém acredita que ele caiu dali de cima e está vivo. Okay. Ricardo, no chão? Tu caíste assim, Ricardo? Não. Não? Como é que ficaste? Ok, assim. Foi assim. Eu fico assim. Se a camisa gostou, não imagino. Isso dá parte do texto. Foi a primeira vez que eu gastei dinheiro em coisas dessas. Ai, mas a lanterna nos olhos. Muito bom. Estás-me a ouvir? Ele está bem. Não foi, senhor. Este rapaz caiu dali de cima, do nono andar. Ai, louvado seja Deus. Acredite, senhor, que se ele caísse lá de cima do nono andar, não estaria com os olhos abertos. Mas olha só para o carro. E olha para a janela ali em cima, toda partida. É impossível ter sido eu. Pois, mas eu gostava de saber o que é que ele fez ao meu carro. Então, eu encontrei-o sentado em cima dele. O que é que fizeste ao meu carro, hã? Tenha calma, senhor. Tenha calma, senhor. Rapaz, vais explicar ou vamos ter de levar esta confusão ao tribunal?
Confuso. Eu acho que quero ir ao hospital. A única coisa que me lembro é deste homem ter dado um murro. Foi sim, senhor polícia. Eu até pensei, já está. Fui prego no caixão. Não vê mais a luz do dia. Não morreu da caída, mas deve ter ficado bem aleijado da cabeça. E este leirão aqui ainda lhe foi bater ainda por cima. Ainda lhe foi bater mais. Ai, Nossa Senhora. Bem, parece que quem vai ter que enfrentar umas cargas de violência vai ser você. Eu não acredito nisto. Querias dizer alguma coisa? Sim. Vou-vos pedir assim, o Ricardo está ali, está a ser levantado. Ela vai ajudá-lo a levantar. Mas tenho, para não criar aqui um desequilíbrio muito grande, ficar aqui 4 em linha. Se não pedir mais cá, tens que estar mais cá e depois vem cá falar contigo, vem cá conferenciar. Pode ser ele quando arranca para ele, eu levanto-me e venho. Exatamente, vocês equilibrem a cena, ou seja, se nós estamos a criar aqui um momento em que estão 4 pessoas todas no mesmo canto, há aqui um desequilíbrio e temos de tentar criar aqui uma coisa que é quando o outro fala, passem a ação, olhem para eles, criar esse jogo, senão andamos aqui um bocadinho perdidos, que é toda a gente fala ao mesmo tempo. Sai. Chão. Aqui a senhora está aqui atrás. Estás-me a ouvir? Ele está bem. Ai, não foi, senhor. Este rapaz caiu dali de cima, do nono andar. Ai, louvado seja Deus. Acredite, senhor. Se ele caísse lá de cima... Espera um bocadinho. Ou seja, ela diz que caiu de cima lá do lado de cima, não é? Olha lá para cima. Isso é impossível. Dá tempo de observar a coisa. Okay. Ou seja, isso não está nitidamente no texto. Então, tens que observar o teu ambiente e depois é que aceito que realmente aquilo é impossível para estar no andar. Ela é aqui vizinha, ela já viu, mas tu não. Portanto, estás a tomar nota da ocorrência. Portanto, vai ver o que ela te está a dizer e depois é que... Ele está bem. Ai, não foi, senhor. Este rapaz caiu dali de cima, do nono andar. Louvado seja Deus. Acredite, senhor. Se ele caísse de lá, não estaria com os olhos abertos. Não, olhe só para o carro. E olhe para a janela ali em cima, toda partida. É impossível ter sido ele. Poxa, mas eu gostava de saber o que é que ele estava a fazer em cima do meu carro. É que eu encontrei-o sentado em cima dele. O que é que fizeste ao carro, rapaz? O que é que fizeste ao meu carro? Tenha calma. Rapaz, vais ter que explicar melhor ou vamos levar esta confusão toda para o tribunal. Também gostava de saber o que é que aconteceu. Eu perdi a memória. Eu acho que preciso ir para o hospital. Não me sinto muito bem. A última coisa que me lembrei é desse aí ter dado um... Abraça para ele. A última coisa que eu me lembrei, aquele senhor a dar um murro, ou seja, vai lá e identifica um pouco mais. Eu acho que preciso ir para o hospital. A última coisa que eu me lembro é desse senhor aí me ter dado um murro. Foi sim, senhor polícia. Eu até pensei, já está. No caixão. Não vê mais a luz do dia. Não morreu da caída, mas deve ter ficado bem aleijado da cabeça. Bem. E este leirão aqui ainda lhe foi bater mais por cima. Ai, sim, senhor. Bem. Parece que quem vai ter de enfrentar algumas cargas de violência vai ser você. Quer dizer, eu não acredito nisto. Eu não fiz nada. Este gajo é que me estragou o carro. Está bem, senhor. Vamos para o carro, explicas isso melhor aos meus colegas. Vais pagá-la, grandíssimo filha da mãe. Eu vou-te apanhar. Vamos que eu vou chamar a ambulância.
more stuff. Okay. The two scenes. Well, how much longer do we have? I think we should do. Okay, good. So, Mr. Writer, how does that feel for you now, seeing it? It was pretty close. Foi bastante perto do que eu envisionei. Obviamente, lendo isto mais devagar, ia-me perceber melhor tipo, o contexto e isso. Mas eu acho que fizemos um bom trabalho. The question Anna was just asking me then was, how much longer do you want me to continue? Because as a director, then she would continue working on just on those scenes for hours, because there's so much detail. There's already starting to happen. Just if you, in terms of the story of this, what makes this play really nice is that there are things happening which cause something else to happen to somebody else. So the important thing about theatre as well, about this kind of drama, is that events aren't just events in themselves, events cause something else to happen, which causes something. So there's a progression and change. Because already we have this guy's, it's changed this man's life already, because his car's been smashed. He's got into trouble for hitting somebody. We've now got a woman who's come in, who's then been affected by this. So it's the effects of events on people is what makes theatre interesting. So we did this. We wanted to do this as just an example of then, of how Anna and I work together on stage and bringing another writer into it. It's a collaboration. You know, the writer and the directors collaborate, which is as well as the actors collaborate. Are there any final questions for us before we wrap up? Something you want to ask, or any of you writers, or any of you that weren't there want to ask the writers anything about their experience? Se os presentes querem perguntar a quem fez o workshop, o escritor, quer perguntar alguma coisa, este é o momento, antes de concluir. Well, okay, good. What I would finally like to say is, working with you writers, is that we started off with the idea of theatre and literature. None of you had any problems at all with not approaching theatre as literature, and that for me is exciting. I think you should go, write plays, create plays for yourselves. Don't do existing plays, because you have so many stories. There's a small group of people, and to Sarah, you already have so many stories, and you could write them. You create it really quickly. Stories and really theatrical moments. Make theatre. Don't just do other people's theatre. Make your own. Perceberam? Não preciso traduzir. Não? Bom, em nome da Biblioteca Luís da Silva Ribeiro, agradecemos a vossa presença, em especial à Ana Brum e ao Peter Cann. Concluímos assim esta conversa com. Temos aqui os certificados. Obrigada.